Oferecimento: Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. Olá, bem-vindos ao quarto domingo do tempo pascal, 30 de abril de 2023. Já chegamos no último dia do mês. Estamos em Jerusalém e a missa logo de manhãzinha na primeira estação da Via Sacra, praticamente na porta de Damasco. E aí, a Via Sacra até chegar no Monte do Calvário. A visita também dos santuários da flagelação e da condenação, além, é claro, do Muro das Lamentações e o cenáculo, onde aconteceu a última ceia. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar da sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Amém. João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobre por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, estes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta passagem é a continuação do capítulo anterior. O discurso da porta e do bom pastor explica e interpreta o significado do epílogo dramático da profissão de fé do cego curado. Quem é expulso de sua comunidade política e religiosa por causa do seu testemunho no Senhor Jesus, passa a fazer parte do rebanho de Cristo e encontra nele vida abundante e perfeita salvação. Os líderes do povo, com o seu comportamento, se manifestaram como ladrões e salteadores, versículo 8, e não como pastores de Israel. O cego curado, excomungado pelos judeus, não viverá como ovelha sem rebanho e sem pastor. Já conheceu o bom pastor e com a sua profissão de fé já entrou no redil do Senhor pela porta que é Jesus. A expressão em verdade vos digo anuncia revelações muito importantes e profundas. A imagem da porta significa que para ser verdadeiros pastores do rebanho de Deus é preciso passar pela porta que é Cristo. Com efeito, ele é o lugar da presença de Deus, é a porta de entrada para o Pai e é o novo templo definitivo. Quem ignora Cristo e rejeita a sua pessoa é ladrão e salteador, ou seja, não pode conduzir as ovelhas aos pastos da vida eterna, mas causa ruína e morte. Concretamente, os fariseus que não querem aceitar a mediação salvífica de Jesus são ladrões e assaltantes. Da mesma forma, os rebeldes, os zelotes e guerrilheiros como Barrabás, que causaram revoltas populares, não tendo entrado na comunidade de Israel pela porta estabelecida por Deus,
são apenas causa de ruína e morte. O verdadeiro pastor do rebanho de Deus entra pela porta que é Jesus e se relaciona com as ovelhas por meio de Jesus. Com a frase, chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Jesus nos dá a entender a sua ação de conduzir as suas ovelhas para fora do recinto da sinagoga. O cego curado, expulso da comunidade judaica, na verdade foi conduzido para fora da sinagoga pelo bom pastor e introduzido no redil de Cristo, que é a igreja. Assim como Deus conduziu Israel para fora do Egito, Jesus conduz seu rebanho para tirá-lo do pecado. Com esta ação da igreja, é radicalmente separada da sinagoga. Diante da incompreensão de suas palavras enigmáticas, Jesus retoma as imagens anteriores e as esclarece. Ele é a porta das ovelhas. Os ladrões e assaltantes são os falsos pastores de Israel. Jesus é o mediador para ter acesso ao rebanho de Deus, é o caminho para se chegar ao Pai, João 14, é o caminho obrigatório para entrar em comunhão com suas ovelhas. A porta, na linguagem bíblica, também significa a cidade de Jerusalém, ou templo, como está no Salmo 87, Salmo 112. Jesus então proclama que ele é o lugar onde se encontra a salvação. Ele foi enviado pelo Pai ao mundo para que a humanidade pecadora fosse salva por meio dele, João capítulo 3. Portanto, as ovelhas que desejam ter a vida eterna em plenitude não podem prescindir da sua ação mediadora. Devem entrar na vida eterna pela porta que é Cristo. Esta mediação salvífica não é algo opressivo, mas o meio para ter a perfeita liberdade e experimentar a plenitude da vida. O Filho de Deus não veio ao mundo para matar e arruinar a humanidade, como fazem os falsos pastores, mas para salvar a todos. Hoje a igreja celebra São Pio V, Papa devotíssimo de Nossa Senhora, que tinha ela como a rainha das batalhas. Miguel Lis Leri, eleito Papa em 1566 com o nome de Pio V, nasceu em Bosco Marengo, na província de Alexandria, em 1504. Aos 14 anos, se ingressara nos dominicanos. Após a ordenação sacerdotal, subiu rapidamente todos os degraus da excepcional carreira. Professor, prior do convento, superior provincial, inquisidor em Como e em Bérgamo, bispo de Sutri e Nepe, cardeal, grande inquisidor, bispo de Mondovi, papa. O título de inquisidor pode torná-lo antipático ao homem de hoje, que da Inquisição tem conceito frequentemente deformado aí pelas narrações superficiais. Na verdade, Pio V foi um papa um tanto quanto sacrificado. Também sacrificados são todos os reformadores dos costumes, mas é título de merecimento, para ele ter debelado a simonia da cúria romana e o nepotismo. Aos numerosos parentes que foram a Roma com a esperança de algum privilégio, Pio V disse que um parente do Papa pode considerar-se bastante rico se não estiver na miséria. Em um período de guerras e instabilidades, houve a Batalha de Lepanto. A frota turco-muçulmana estava pronta para o ataque decisivo no Golfo de Lepanto, quando 300 navios que aguardavam a ordem para abater definitivamente a Europa cristã. Às 12 horas do dia 7 de outubro de 1571, teve início uma das batalhas navais mais determinantes da história cristã. Depois de 3 horas de ferozes combates, as forças aliadas da Liga Santa derrotaram as otomanas. Essa vitória teve importância central no cristianismo, já que corria o risco da Europa tornar-se muçulmana após o ataque e tomada das terras. O Papa Pio V convocou o povo a pedir a intercessão de Nossa Senhora, rezando o terço pelo combate. Com a notícia da conquista naval, o Papa mandou tocar todos os sinos da Cidade Eterna em comemoração dos méritos da guerra. E como sinal de agradecimento à Virgem Maria, instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário no dia 7 de outubro.
A Batalha de Lepanto foi uma das páginas mais famosas ligadas à figura de Pio V. Resolvido e inflexível, a sua figura é recordada de modo particular pela Contra-Reforma, por ter combatido a heresia, e pela Liga Santa, a coalizão militar que constituiu com os Estados europeus para deter o avanço dos turcos na Europa. No entanto, foram importantes e numerosas também as suas decisões em matéria teológica e litúrgica. Publicou novos textos do Breviário em 1568, do Missal em 1570 e do Catecismo Romano. Como pessoa inflexível, tomou uma série de medidas, dentre as quais a bula In Cena Domini, com a qual tomava providência sobre a custódia da fé e a luta contra as heresias. Reduziu os gastos da corte papal, impôs a obrigação de residência aos bispos e confirmou a importância do cerimonial. Opôs-se a todo tipo de nepotismo e procurou melhorar, de todas as formas, os usos e costumes da população. São Pio V deu prova de grandes capacidades, também em relação às monarquias europeias. Conseguiu fazer prevalecer as decisões do Concílio de Trento na Itália, Alemanha, Polônia e Portugal. Entre os monarcas católicos, somente o rei da França se opôs juntamente com a excomunhão da rainha inglesa Isabel I, pois era anglicana e procurou fortalecer a posição católica perante o protestantismo. Durante o seu pontificado, Pio V dedicou-se à assistência dos pobres e necessitados, criando estruturas assistenciais como o Monte de Piedade e os hospitais de São Pedro e de Santo Espírito. Durante a escassez de 1566, suprimiu todo e qualquer gasto supérfluo, distribuiu alimentos e promoveu serviços sanitários. Debilitado por uma longa enfermidade, Pio V faleceu no dia 1º de maio de 1572. Seus restos mortais descansam ainda hoje na Basílica de Santa Maria Maior em Roma. 100 anos após a sua morte, São Pio V foi beatificado pelo Papa Clemente X no dia 27 de abril de 1672 e canonizado no dia 22 de maio de 1712. Ao nosso Papa pedimos a fortaleza contra as heresias, a força contra o demônio e a tentação, com uma santa devoção à Virgem Maria, a Senhora e Rainha das Batalhas. Com ele, pedimos por nossos governantes que sejam fiéis a Deus e comprometidos com o povo, comprometidos com a verdade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você e até amanhã.